Uma sociedade, ela se organiza por uma família, seu pai, a mãe, os filhos, os avós, os netos, são riquezas que constituem a base de uma sociedade. Ali se forma o caráter, se forma a cultura, ali se forma o bem-estar, a integração social, tudo ela vem por essa construção que é a família. E a Bíblia, ela ensina que a célula máter de uma sociedade é a família. Isso a gente pode ver desde os seus princípios. E uma da pergunta que se faz é, de fato, o que se constitui o ser humano? Qual é a finalidade do ser humano? Por que nascemos? Por que morremos? De onde viemos? Qual é essa construção? Muitas das vezes você já se parou, já se perguntou. Centenas de desculpas são dadas principalmente por aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que são os ateus. Mas a verdade é que dia após dia os resultados mostram que a Bíblia, principalmente no seu livro Apocalipse, vem acontecendo e dando relatos de que há uma coerência em todos os fatos que vem acontecendo, principalmente aqueles que são previsíveis, futuros, eventos esses já relatados há mais de 2000 anos. Você pode estar do outro lado do mundo, vivendo ali teu momento, com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, e de repente, num piscar de olhos, tudo mudou. Como se fosse um raio de um lado ao outro. Ué, aonde foi meu motorista cristão? Meu marido fiel desapareceu. O bebê que eu acabei de batizar sumiu. Antes de mais nada, é importante você saber que a vida em si não nos pertence. Ela está na mão de Deus. Ao mesmo tempo que você pode estar esbanjando saúde, você pode não estar mais, pode inclusive deixar esta vida. E aí, meu amigo, neste caso não há dinheiro, não há nada que faça reverter essa situação. Quando o momento chega, você vai ser cobrado por este período que você esteve na Terra, se suas obras foram boas ou más. Quanto aos eventos futuristas, inclusive quanto ao arrebatamento, o que você acha? Você acha isso é uma premeditação? Uma previsão? Talvez conspiração? Não. Você acha ainda que é uma suposição? Não, meu amigo. Você precisa se ater a realidade, porque isso tudo é uma realidade fática. Em outras palavras, existe uma relação do ser humano com as questões que estão acontecendo hoje na sua realidade. E isso é importante você entender, porque o livro de Apocalipse relata situações futuras que estão acontecendo hoje. Era, na época em que foi escrito, impossível saber sobre realidades atuais. Nós estamos vendo que o ser humano hoje está muito prestes a ser controlado por um único sistema que te dará o controle geral, ou seja, que será controlado por uma única pessoa no mundo inteiro, ou seja, o controle mundial está prestes a acontecer e isso já está de alguma forma escrito no livro de Apocalipse. E são muitos outros relatos. Hoje o nosso tema, o nosso momento é falar sobre o arrebatamento. Você acha de fato que o arrebatamento vai acontecer e como vai acontecer e por que vai acontecer? Tudo isso é importante que você saiba. Uma startup norte-americana criou um chip que teoricamente é capaz de ler pensamentos. Como você vê, tudo leva ao Apocalipse. Os acontecimentos são fatos que são inquestionáveis. Então é importante você começar a pesquisar, a ver, sentir e ter um pouco de visão com referência a tudo isso. Antes de mais nada, eu vou te pedir com carinho, faça a inscrição no canal, para que nós possamos continuar a levar conteúdo para você. E também dê um clique no sininho, porque isso vai fazer com que você seja notificado sempre que for colocado um conteúdo novo. Isso será muito importante para nós. Continuando, o arrebatamento é, sem dúvida alguma, o nosso tema principal. Vamos seguindo. E então agora eu vou lhe perguntar como será o arrebatamento. Imagine você estar viajando e de repente estar num avião e vai perceber que o piloto sumiu. Ou então tivesse de férias e começasse a perceber que as pessoas do local onde você estava hospedados também começam
assumir, enfim, são suposições que podem no futuro ser presentes. Então tem que se atentar a isso. E de repente você chega no seu trabalho também, se surpreende porque o seu amigo pela primeira vez faltou no serviço. Nossa, ao ver outros empregados também estão ausentes, pensa, talvez até que seja uma greve, que seja uma conspiração, mas aí você começa a ver que pessoas de fato estão sumindo. Talvez você vá no bar da esquina para tomar um café, comer um lanche, e então começa a ouvir os comentários de que as pessoas estão sumindo por toda a parte do mundo. E o número de acidentes com carros, navios, trens estão acontecendo em toda parte do mundo. Ansioso por mais informação, então você corre diretamente ao noticiário da TV, você vai ver nos informativos do teu celular e começa a ver que os apresentadores de telejornais estão afoitos, sem saber de fato o que fazer. E aí você começa a pensar na sua esposa, nos seus filhos. Por que você não tomou café com eles hoje? Nem percebeu? Talvez saiu de casa? Nossa, mas você já sabe o que aconteceu. Você sabe que houve aquilo que os pregadores falavam, mas você ignorava. Não dá para acreditar. Os pensamentos então se voltam ao passado e a dura realidade vem à tona. Os evangélicos, os cultos ao ar livre, a Bíblia, a harpa, os cânticos, cada palavra pronunciada pela esposa, pelo filho, tudo vem à lembrança. E aí você fala, nossa, preciso falar com a minha esposa, preciso achar um crente, preciso achar um filho. Começa a procurar, mas em todos os lugares que você vai, não consegue achá-los. Todo o seu esforço, então, a partir de agora, passa a ser em vão. O grande dia chegou, você nem imaginava, né? E você ficou. Na verdade, pode ser até uma analogia, mas é importante que você esteja preparado para quando isso acontecer. A descrição que eu acabei de te falar é apenas uma ilustração, mas ela te dá uns relatos do que de fato pode acontecer. Esse fato marca o início de uma nova fase. A partir daí, tudo vai mudar. Os sinais mostram que esses acontecimentos estão próximos e marcará a história para sempre, porque haverá o arrebatamento, e após o arrebatamento da igreja, para os que ficarem na terra, virão os 7 anos de tribulação. Isso mesmo, 7 anos de tribulação. E você pode perguntar por que 7 anos de tribulação? É porque a igreja vai ser arrebatada. E aí, estando esse povo, que foi o povo escolhido, de certa forma se preparando para então vir no julgamento das nações. Isso é uma coisa bem profunda. Então vamos lá, nós estamos falando dos 7 anos de tribulação, sendo que 3 anos e meio é a chamada falsa paz, ou seja, são mais a menos. E os outros 3 anos e meio que vai completar os 7 anos, esses serão bem mais pesados do que a primeira fase. E os últimos 6 meses dessa segunda fase dos 3 anos e meio, aí sim, aí vem aquilo que se chama a grande ira de Deus. É aquele momento em que as pessoas estão preferindo morrer. Eles pulam de edifícios, eles colocam fogo no corpo, mas a morte irá fugir deles, porque aí deverá prevalecer de fato o sofrimento. Esses acontecimentos também estão relacionados nas 70 semanas de Daniel. Os que forem arrebatados passarão no tribunal de Cristo para receber os galardões, segundo as obras realizadas na terra. Entendeu? Cada um, tudo aquilo que você faz, aquele bem que você faz para outra pessoa, quando você foi pastor, quando você foi missionário, tudo tem uma coroa e tem um galardão respectivo que vai ser entregue exatamente nesses 7 anos e meio, quando vai ter aquela preparação, aquela uniformização, porque as pessoas são de costumes diferentes, de formas diferentes, mas eles vão se unificar. Então ali acontecerá tudo isso e esses galardões serão entregues. As únicas que não terão galardões, que não terão coroas, são aqueles que vão passar pela grande tribulação. Veja bem, para participar da grande ceia que será servida pelo Senhor, você sabia? Nesse 7 anos que o povo estará com Cristo, será então celebrada a grande ceia. Na terra estarão acontecendo o último momento da grande tribulação, que é a chamada grande ira de Deus, como eu te falei, aqueles 6 meses terríveis, onde a morte irá fugir das pessoas. E nesse período, todas as pragas que aconteceram no Egito, vocês lembram? Todas elas cairão sobre o povo. De novo, no final da grande tribulação, dar-se-á o Armagedon, que é chamada a penúltima guerra. Bom, no final da grande tribulação, que são aqueles 7 anos, então haverá o julgamento das nações. Isso também
é muito importante, porque a partir desse ponto será instituído então o milênio. Serão 1000 anos de paz, porque Satanás será preso e no final do milênio somente ele será solto, para tentar aqueles que nasceram no milênio. Aí se dará sim a última guerra, que é a Gog e Magog. Eles irão se juntar a milhares de pessoas, como areia do mar, para lutar contra Cristo, e todos serão vencidos. Isso é inevitável. Satanás será lançado no lago de fogo, que nesse período já se encontram as bestas, que são o anticristo e o falso profeta, e porque eles vão ser lançados anteriormente no final da grande tribulação. No milênio, a igreja ficará no ar, como a noiva de Cristo. Após o milênio se dará o julgamento do trono branco. Então o mar e o fogo darão seus mortos, a cada um será julgado segundo suas obras aqui na terra. Mas agora nós estamos falando do julgamento do trono branco. Eu prefiro que o seu julgamento seja para os galardões, para você receber as coroas, não o julgamento do trono branco. Os povos de todas as tribos e nações que já passaram na face da terra estarão diante do Senhor para serem julgados no trono branco. As ações, as palavras, a incredulidade, cada ato realizado na terra será uma pauta a ser considerada. Veja que nada fica escondido. Como disse Lavoisier, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Se a gente pensar na linha espiritual, se pensar, vamos falar assim, para Deus nada do que se pronuncia, nada do que se faz, nada do que se pensa, se perde. De tudo será dado conta. Então nesse dia do juízo, você vai prestar conta, quer queira ou quer não. O que você falar, o que você pensar, tudo fica gravado na sua mente. A memória que já chegou a ser chamada de gaveta da imaginação, registro da consciência, conselho e um monte de outros nomes aí paralelos, ele registra tudo. Então Deus irá chamar cada um e assistirá todos os momentos que foram vividos na terra, desde os primeiros dias da infância, a começar pela idade da razão, claro, até o último dia de vida. Você já imaginou? Então, tudo tem uma certa lógica. Como num cinema, numa televisão, você vai acompanhar todos os pecados e também as oportunidades que tiveram de aceitar a Jesus Cristo e não fizeram. Então, muitas das vezes você pensa que está enganando um ou outro, mas não está enganando a si mesmo. Talvez você pergunte, naquele dia será possível passar algum pecado? Não, não vai. A Escritura mostra que isso não acontecerá. Deus não vai deixar passar nada e você terá que responder por todos os atos que você cometeu em sua vida. Se for bom, não tem problema. Se for mal, vai pagar por eles, certo? Então, como Paulo dizia, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Isso está escrito em Atos 17:3. É um conselho muito bom dado aí pelo apóstolo Paulo, de fato. Então veja bem, você poderia até falar, eu não ouvi a palavra, ninguém falou do evangelho para mim, mas nesse dia não será possível. É por isso talvez que Deus esteja até retardando a sua vida um pouco para te dar essa oportunidade, você nem percebeu. Mas Deus irá mostrar quantas vezes a palavra chegou até você e você ignorou. Então, é muito importante. Veja bem, então nós falamos tudo isso para que você entenda que existe algumas fases. Existe a fase do arrebatamento, entra-se a grande tribulação, que tem 7 anos, 3 anos e meio mais a menos, 3 anos e meio numa situação mais agitada, mais pesada, e os 6 últimos meses desse segundo ciclo da tribulação se fala a grande ira de Deus, que são aqueles 6 meses onde a morte irá fugir das pessoas, as pessoas vão querer se matar. Enquanto isso, a igreja que foi arrebatada está lá. Primeiramente, na entrega dos galardões, isso será uma maravilha, e existirá a grande ceia. Então, a partir daí, todos uniformizados, todos já mais ajustados, tudo no seu ponto certo, eles voltam então para fazer o julgamento das nações. O julgamento das nações será no final dessa fase da tribulação, onde será mostrado a igreja e Jesus irá então se apresentar de forma oficial para que o povo de Israel, de certa forma, entenda de fato que eles de certa forma ignoraram, mas Jesus, Deus, sempre foi os mesmos, sempre estiveram, e a palavra sempre teve uma evidência certa, não há dúvida quanto a isso. Então depois disso será instaurado de fato o milênio. Entenda, no final do milênio a guerra, e aí sim o julgamento do trono branco. Mas por que tudo isso? Essa é a pergunta que eu lhe faço.
Para que tudo isso? Talvez você esteja se perguntando por que essa matemática que dependeria aí de várias semanas para a gente fazer um estudo minucioso de cada parte dessa que eu te falei. Por que? É simples. É isso que eu vou finalizar dizendo para você. Porque faz parte de um plano. Mas que plano é esse? Faz parte de um plano porque, veja bem, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o Éden, era tudo perfeito. E essa perfeição, às vezes as pessoas não gostam que fale, mas veja bem, qual foi o único momento em que Deus perdeu para o inimigo? Qual foi? Foi justamente quando ele acreditou no ser humano, quando ele acreditou no homem, ou seja, ele deu poder para o homem em si e falou, não, esse daqui, ele me adora, esse daqui é aquela pessoa que vai estar sempre submissa porque ele vai entender o que é o bem e o que é o mal. Ele tem essa oportunidade, ele pode chegar lá, pegar, comer da fruta e simplesmente falar assim, eu tenho essa condição de saber, mas eu vou atender aquilo que Deus, o que é o meu Criador, me determinou, mas não, seja pela via direta ou pela via indireta, a verdade é que isso foi simplesmente violado. Então ali entrou o pecado, e com essa forma de entrar o pecado, como que entrou esse pecado? Entrou pela via do homem, pelas próprias pernas, forças e intenção do homem. Deus nada tem a ver com isso, Deus nada compactua com isso. Por isso que você não pode, de certa forma, fazer uma posição assim, eu quero que todos os joelhos se dobrem na minha frente, bum, e aconteceria. Eu quero que todos me adorem, e aconteceria. Mas isso não é o fato, por quê? Porque isso seria a exposição do poder de Deus para a sua pessoa. E ao contrário, hoje precisa que você retorne ao ponto de origem com as suas próprias pernas. Só assim é que haverá de fato a vitória. Foi por isso que ele deu o seu filho unigênito, o seu único filho, para morrer pelos seus pecados, como símbolo do cordeiro, da pessoa inocente, daquele que pode de fato limpar, ser o cordeiro, mas ser aquela restauração em si. E aí o que acaba acontecendo nesse caso? Acaba acontecendo que esse plano, que eu quero que você entenda, tudo isso que eu falei faz parte de um plano. Diz a Bíblia que um ano pode ser como um dia pode ser como um ano. O que significa? Significa que a relação de tempo que nós temos hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim infinitamente, ou vai para frente, sei lá, isso não tem nada a ver com a relação do tempo de Deus. Mas vamos então colocar um ciclo. Vamos colocar um ciclo aí, para você entender o que é essa questão que eu estou tentando te passar para você. Vamos colocar um ciclo quando aconteceu do Jardim do Éden, aonde aconteceu o pecado, aonde aconteceu depois toda essa situação aí das expulsões, tudo que aconteceu, da época do Jardim do Éden até a segunda oportunidade de fato de salvação, onde aconteceu? Na Arca de Noé. Então veja bem, então nós vamos colocar como se isso fosse um ciclo, um dia, 1000 anos, 1000 anos um dia. Então vamos colocar como se isso fosse de fato 2000 anos, então vamos por 2 dias. Então do Éden até a Arca de Noé, vamos colocar aqui como base 2000 anos, então vamos colocar 2 dias. Da Arca de Noé, que a história vocês bem conhecem, Noé falou para que entrasse na arca, e aí haveria salvação, mas de fato isso não aconteceu com aquela multidão toda, ficaram por fora e morreram, etc. Mas ali então era o segundo dia. Da Arca de Noé até a vinda de Jesus, diretamente na Judéia, Belém, as pregações, até a crucificação de Jesus, vamos colocar então mais um ciclo. Vamos colocar mais 2000 anos, certo? Então vamos colocar mais 2 dias. O que significa então? Que Jesus foi crucificado, mandou a mensagem e tal, ali aconteceu diretamente outra oportunidade de salvação do ser humano, do homem, aquele pecador, mas também ignoraram, até crucificaram Jesus, dando oportunidade para sair de um cativeiro da prisão, Barrabás, e condenar um inocente, com as pessoas falando crucifica, 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 com tanta maldade, fazendo inclusive o sangue daquele inocente ficar nas ruas, ficar no madeiro, ficar ali no sofrimento de algumas das pessoas que então o amavam. Mas a grande maioria pediram a crucificação na época. Mas ali aconteceu uma outra oportunidade real de salvação. E a mensagem
próxima é esse período atual, que nós estamos de novo há 2000 anos, ou seja, mais 2 dias, onde está acontecendo tudo o que está acontecendo, que são os fins do tempo, como está escrito em Apocalipse, em como determina a Bíblia Sagrada e a mensagem do Mestre Jesus Cristo, Filho de Deus. Então perceba que tudo isso tem uma certa lógica, uma certa coerência. Então esses 2000 anos, ele vai se completar exatamente no arrebatamento, mas veja bem, 2000 anos são simbólicos, porque existem muitas contagens, muitos calendários, e assim também tem muitas e muitas referências em todo esse período. Mas o que eu queria voltar a dizer para você é sobre o arrebatamento. Tudo isso que eu falei é para justificar que o arrebatamento em si tem uma importância muito grande. Então hoje é isso que eu quero que você entenda, que esse arrebatamento você tem essa noção, não é uma simples colocação, não é uma simples posição, ele é uma situação que pode, deve e vai acontecer, porque nós temos uma origem, nós temos uma finalidade. Bem, e assim, se você gostou, mais uma vez eu te peço, curta o canal, dá o seu like, clique no sino, para que a gente possa estar sempre junto, inclusive em outros comentários, estudos, etc.